7h07 agora, 7h07. Domingão é o Dia das Mães e para homenagear todas essas guerreiras, o Correio Manhã bateu um papo com mães atípicas que têm filhos especiais. E nós já mostramos alguns depoimentos aqui. Agora você vai conhecer um pouco do cotidiano de Paloma Marinho, uma jovem de 28 anos que foi mãe aos 15 anos. Ela tem um filho, ela tem um casal de filhos. Um deles tem autismo. Bora ver a história dela aqui, ó, na tela do povo. Roda aí, Raminho, por favor. A gente tem 1001 funções, mas eu fui mãe muito jovem, fui mãe aos 15 anos, de Lívia. Lívia hoje tem 13 anos. E tudo começou aí, quando a gente se vê com a responsabilidade que não era para você naquele momento. Então, por mais que eu tenha tido uma rede de apoio muito grande, eu tinha que ter tido essa responsabilidade. Eu tive essa responsabilidade de mãe, como eu tenho até hoje. Lívia tem epilepsia, então eu me vi muito cedo nessas questões de hospital, muitas vezes sem entender o que é que acontecia com responsabilidade de dar remédio. Na época minha mãe trabalhava fora e eu passava o dia sozinha com Lívia em casa. E aí os anos foram se passando, as coisas foram melhorando e em 2014 veio o Davi. Quando o Davi nasceu, uma criança perfeita, uma criança sem nenhum tipo de problema de saúde, você respira fundo de alívio. E o tempo foi passando, ele andou, uma criança que andou muito cedo, com 8, 9 meses, mas ele não falava. E eu sentia que ele tinha alguma coisa diferente das outras crianças. Mas o diagnóstico fechado mesmo veio aos 5 anos. Quando nós levamos Davi ao neuropediatra e ela fez alguns testes, né, constatou a questão da fixação do olhar, que ele falava com você, mas ele não fixava, a questão da fala também, que ele tinha um atraso de linguagem muito grande. E entre algumas outras questões, como crises repetitivas, e aí foi diagnosticado o autismo. No fundo, a gente sabe, mas a gente não quer. Então, eu sou a mãe que, no lugar de estar levando o meu filho para terapia, eu queria estar levando para a natação. Eu sou a mãe que, no lugar de estar levando meu filho para uma clínica, para uma sessão de psicologia, eu queria estar levando para o shopping. Então, qual é a mãe, qual é o pai que quer ter esse tipo de responsabilidade diariamente, todos os dias? E eu tento dividir todas essas questões que a gente passa diariamente com ele, com o pai dele, com a minha mãe, porque graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito grande. Mas é muito difícil quando você se vê numa situação que você não pode ajudar, que você não pode fazer. Ela cuida de mim, eu gosto muito dela. E ela sempre me cuidou muito bem. Ela é tudo pra você? Sim, tudo pra mim. É difícil de explicar o sentimento de mãe, né? O sentimento de cuidado, o sentimento de amor, que você quer, que você tem medo, porque eu acredito que constantemente você sente medo. Medo do futuro, medo do que pode acontecer, medo dos seus filhos passar por alguma coisa de ruim que você passou. O Dia das Mães para mim representa muita coisa, porque eu não só tenho uma mãe, eu tenho duas. Eu tenho a minha tia que me criou enquanto a minha mãe trabalhava, e eu tenho a minha mãe que lutou e luta todos os dias por mim. Então, eu digo que mãe é mãe pelo resto da vida. Filho você tem e ele não deixa de dar trabalho quando ele fica de maior. Não, eu dou trabalho à minha mãe até hoje, ela diz isso direto. Mas é uma sensação muito boa, é um presente realmente de Deus na vida das pessoas, o dom de ser mãe. Eu luto a minha luta, eu luto a luta de todas essas outras mães que diariamente acham que não vão dar conta, mas que no final acabam dando. Então não se culpe. Nada do que acontece hoje é sua culpa ou culpa de outra pessoa. É porque realmente é o destino e tudo tem que ser feito da forma que percorre. Você vai ver que tudo que você faz vai valer a pena quando você vê que o seu filho, que a sua filha está desenvolvendo e aquilo tem o seu dedo ali, tem a sua luta ali. Nunca deixar de cuidar de si.
Eu acho isso muito importante porque o dia a dia é duro, é difícil e acaba afetando a saúde mental, a saúde psicológica, a autoestima. Então, são coisas que a gente tem que cuidar, não pode deixar de descuidar disso. Não só pela saúde, mas por se olhar no espelho e ver que, além de mãe, existe uma mulher. Mamãe, feliz Dia das Mães. Eu te amo. É um desafio ainda maior, né? É um desafio ainda maior, mas essas mães cumprem com muito amor e com muita dedicação. Parabéns, viu? Parabéns para essas mães em especial.